Boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Gabriel e essa aí é a primeira lição da revista dos pré-adolescentes. Tem por título A Manifestação do Espírito na Igreja. Ela tem por fim, por propósito, entender algumas funções que o Espírito Santo tem na igreja e discorrer um pouco sobre a descida dele aqui na terra para os discípulos e como esse Espírito nos alcançou e como ele nos alcança. É uma lição muito importante, muito interessante, muito propícia para os nossos dias atuais, que vivemos uma escassez do Espírito Santo na igreja e falta da manifestação dele em nossas vidas. Espero que gostem e vamos lá. Bem, o revestimento do Espírito Santo proporcionou aos discípulos êxito na ação evangelizadora. Jesus, ao conviver com os discípulos, ele prometeu a eles, isso vai estar descrito lá em Atos 1, versículo 8. Quem quiser abrir, pode ficar à vontade. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. E diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, como todos sabem, Jesus teve 12 discípulos, E quando Jesus fosse embora, quando Jesus ascendesse ao céu, ele necessitaria deixar não só seus ensinamentos, não só as suas palavras, os seus escritos que muitos discípulos escreveram, mas deixar acima de tudo o seu Espírito, que seria o Espírito Santo. E aí, esse Espírito Santo proporcionaria um revestimento para os discípulos. E com esse revestimento, que seria meio que uma capacitação dos discípulos para que eles realizassem a missão evangelizadora de Cristo, continuassem a realizar essa missão evangelizadora de Cristo, Cristo prometeu a eles a descida do Espírito Santo. E em Atos 2, versículo 4, vou ler aqui rapidamente, ocorre a descida do Espírito Santo. E diz assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo desceu e meio que se tornou um substituto de Jesus na terra. Aquilo que os discípulos não lembrassem, o Espírito Santo lhes faria lembrar quando eles estivessem pregando, E aí já entra num ponto que é uma das funções do Espírito Santo, que é nos fazer guiar as nossas falas, guiar os nossos atos quando estamos falando dele. Por exemplo, eu quando estou ministrando essa lição, eu preciso não só do meu conhecimento, não só do meu estudo, não só da minha pesquisa sobre o assunto da lição, mas eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo para que a lição tenha um efeito maior, porque nada melhor do que explicar a Bíblia, Ninguém melhor para explicar a Bíblia do que o próprio Deus que a escreveu. E o próprio Deus que a escreveu se manifesta através do Espírito Santo. Bem, e com a gente também não é diferente. Nós precisamos também desse revestimento para que continuemos essa ação evangelizadora, essa obra evangelizadora, essa missão que os discípulos tinham e que passou para a gente também. Precisamos do Espírito Santo. Vamos lá. Bem, o Espírito Santo manifesta o poder de Deus.
O poder de Deus manifestou milagres através de Jesus. Este poder alcançou os discípulos, como já foi bem dito em Atos 2, e também pode alcançar a todos nós. Bem, aqui eu separei uma leitura para meio que ilustrar como o Espírito Santo alcançaria a gente nos dias de hoje. Bem, Atos 2, do 37 ao 41. Versículo 37 de Atos 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Bem, para contextualizar esse texto, ele se encontra após um discurso que Pedro fez ali, após a descida do Espírito Santo. E aí as pessoas que ouviram isso ficaram muito maravilhadas com Pedro. O versículo 37 diz que compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro: que faremos nós agora para aceitar esse Jesus, para ser como vocês, né? E aí Pedro dá a lição, que é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis os dons do Espírito. E essa palavra, esse ensinamento de Pedro, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito, ele recai sobre nós, ele alcança as nossas vidas. Para que a gente receba também o dom do Espírito Santo, é preciso que a gente se arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E com esse arrependimento, com esse afastamento das práticas do pecado, das concupiscências que antes tínhamos, a gente dá espaço ao Espírito Santo. E ele nos presenteia com a sua manifestação, e as demais funções que ele tem, que mais pra frente eu vou falar, que também é um guia, né? É um tutor para as nossas vidas. Bem, o Espírito revela a sabedoria divina. A sabedoria de Deus nos guia ao centro da sua vontade. O Espírito Santo é um conselheiro que nos guia por este caminho chamado vida, que é cheio de dúvidas e desafios. Com o Espírito Santo, eu vou falar bastante Espírito Santo durante essa aula, já estou terminando. Estamos no segundo ponto, estamos praticamente na metade. Ele nos guia com a chamada sabedoria divina. Porque a Bíblia diz que o mundo tem a sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus não é como a sabedoria do mundo. Ela é diferente, não é carnal. E essa sabedoria nos guia ao centro da vontade de Deus. E hoje em dia a gente vê que tem se faltado a questão da sabedoria na vida das pessoas. Nas atitudes, nos atos impulsivos, nas palavras que são malditas, que são mal faladas pelas pessoas. A falta de sabedoria, ela afasta as pessoas de nós. Quando nós não somos sábios, nós desagregamos as pessoas. E, por assim dizer, nós pecamos. E não é um pecado que prejudica a outra pessoa somente, né? Mas prejudica a própria pessoa que pratica aquela palavra mal falada, aquela falta de sabedoria. E aí a palavra diz que o Espírito Santo é que dá essa sabedoria para as pessoas. E quando a gente vê pessoas que não são sábias no falar, evidencia-se que não há o Espírito Santo agindo na vida dela naquela área.
E essa sabedoria, ela vai além de somente guiar em falas, mas o Espírito Santo se traduz como um conselheiro que guia a gente pelo caminho chamado vida. Guia as nossas escolhas, guia as nossas atitudes, guia o nosso chamado, guia as nossas chamadas, guia tudo aquilo que a gente faz. Porque a vida é um caminho cheio de incertezas, é um caminho cheio de obstáculos. E sem o Espírito Santo para nos guiar por esse caminho, a gente é guiado pelo caminho errado. E muitas vezes esse caminho errado pode até dar certo, mas outras vezes não. E aí com o Espírito Santo, a gente tem esse conselheiro, esse consolador que nos ajuda nesse trajeto da vida. Bem, e o último ponto aqui o Espírito Santo transmite a mensagem de Deus. Bem, esse último ponto é simples. Não tem ninguém melhor para explicar a palavra de Deus do que o próprio Espírito Santo, que estava lá quando Deus inspirou os escritores para que eles escrevessem, né? Então, o próprio Espírito Santo explica a sua palavra. O próprio Deus explica o que ele escreveu ali na Bíblia. Então, para que tenhamos entendimentos dos ensinamentos da palavra de Deus, para que para que venhamos entender essa palavra, a gente precisa dessa sabedoria do Espírito Santo. A gente precisa desse falar do Espírito Santo em nós. Porque sem ele, a Bíblia passa apenas de um livro vazio, um livro de estudo que não acrescenta nada em nossas vidas. Mas com ele, a Bíblia, né, se torna um manual de ensinamentos e entendimentos de vida e prática para a nossa vida cristã, né? Bem, essa foi a lição, espero que tenham gostado, não sei se ficou muito longo, se ficou muito longo me perdoe, porque é a primeira vez que estou dando e acredito que nas próximas a gente vai ser mais conciso e mais direto ao ponto. Mas por hoje é isso. Agradeço a oportunidade. Amém.